Olá, gente, tudo bom? Então, na última semana, a gente parou aqui nos gráficos de seno e cosseno. Vamos agora para o gráfico da tangente. Vamos ver aqui, ó. Então, a tangente ela é uma função par, aliás, uma função ímpar. Função ímpar quer dizer que f de menos x é igual a menos f de x. Então, a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Lembre que a gente está aqui com um número real, né? Então a gente está trabalhando com esse x aí como radiano. Então, o gráfico de tangente de x é simétrico em relação à origem. Então, toda função ímpar ele é simétrico em relação à origem. A função par ela é simétrica em relação ao eixo y, que é o caso do cosseno, é o caso da parábola. Agora, a função ímpar, aqui é a origem, ela é simétrica em relação à origem. E, além disso, sabemos que pela identidade recíproca, né, que tangente de x é igual a identidade da tangente, sabemos que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, toda vez que a gente tiver esse cosseno de x igual a zero, a gente não vai ter a tangente definida. A gente não tem a tangente definida para cosseno de x igual a zero. Toda vez que esse x chegar, passar por aquele período em que ele torna o cosseno de x igual a zero. E quando que acontece isso? Quando o cosseno de x é igual a zero? Sempre que esse x for múltiplo de π sobre 2, ou seja, π sobre 2, e 3π sobre 2, que em ângulo é 90 graus, 270 graus. Então, sempre que esse x for múltiplo de π sobre 2, a gente vai ter que o cosseno vai ser zero e aí não vai ter a tangente definida. Aqui na tabela, a gente vê, para x igual a menos π sobre 2, tangente indefinida. Para x igual a π sobre 2, tangente também indefinida. A gente sabe também que é uma função periódica, então os valores vão se repetir, né? Então, vamos lá. A gente vai pegar, então, esses alguns valores interessantes. A gente já pegou os pontos onde a gente não tem a função f de x definida, a tangente não é definida, e vamos pegar, só para lembrar que π sobre 2 é aproximadamente 1,5708, aproximadamente. E aí o gráfico, vamos pegar aqui, por exemplo, alguns valores interessantes para a gente plotar esse gráfico. Vamos lembrar o seguinte, a função tangente ela é zero quando o ângulo é zero. Então, quando o ângulo for zero, que é o cosseno vai dar 1, o seno vai dar zero, então a tangente vai dar zero. Quando o ângulo é π sobre 4, no caso aqui é π sobre 4, que é o mesmo que 45, eu vou ter seno igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Divido um pelo outro, vai dar 1. Então, π sobre 4 menos π sobre 4, eu tenho tangente 1 e menos 1. Quando eu pulo para tangente igual a menos 1,5, que eu já estou lá em 80 e tanto, né, 89, menos 1,5 a tangente é menos 14,1. Se eu pular para menos 1,57, eu já estou lá em 89,9. A tangente foi para menos 1.255,8. O que acontece é que se eu vou acrescentando aqui 1,5999, esse valor da tangente de x vai aumentando e vai se aproximando do infinito. Do menos infinito, nesse caso, e no outro lado, para o mais infinito. Então, a gente vai ter a tangente, o valor da tangente se aproximando de menos infinito pela esquerda e se aproximando de mais infinito pela direita. Aqui, a gente começa a plotar o gráfico. Então, o gráfico da tangente se aproxima, eu escrevi isso aqui, já falei isso aqui. Por isso, temos duas assíntotas. Assíntotas essa linha aqui, ó. Essa linha pontilhada aqui é uma assíntota, ou seja, o gráfico ele se aproxima dessa linha, mas ele não toca essa linha. Ele vai para o infinito ali, beirando, no limite de tocar nessa linha. E isso vai ser em π sobre 2 e menos π sobre 2. Lógico que a cada múltiplo de... a cada vez que eu somar nπ, eu vou ter
outra assíntota. Então, aqui, menos π sobre 2 é uma assíntota, em π sobre 2 outra assíntota, e eu somo mais π, eu vou ter outra assíntota. Toda vez que eu somar, se eu pegar, se x for igual a π sobre 2 mais nπ, eu vou ter uma assíntota. Por quê? Porque a tangente ela tem um período igual a π. Reparem aqui, ó, dois valores iguais para a função, ó, 0 e em π. São dois valores iguais. Então, o período da tangente ele não é igual ao período do seno, do cosseno. Ele é π, com n inteiro. Aqui, a gente tem um gráfico que a gente termina de fazer, né? A gente termina de fazer, porque depois que a gente traça, para traçar, a tangente não são só essas duas curvas, vale para todo esse x mais nπ. Então, x vai aumentando, e toda vez que for nπ, eu vou ter uma assíntota. E os outros pontos vão ser essa curva aqui, onde x não é esse valor. Então, depois que eu faço as primeiras duas curvas aqui, eu faço os outros ciclos. Ó. Cada um verde desse aqui é um ciclo. Reparem que ele vai, ó, ele vai de um intervalo, ele fica dentro de um intervalo de π, de um intervalo π. E ele sempre corta aqui o eixo do x em números múltiplos de π. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não. Ah, tá aqui, ó. Então, ó, domínio dessa função. Todos os números reais, exceto π sobre 2 mais nπ. Então, vamos lá. Se for n igual a 0, eu vou ter x igual a π sobre 2. Então, aqui, ó, x igual a π sobre 2 é uma assíntota. Então, eu não tenho o domínio. Eu não tenho um valor aqui. Eu não tenho um valor para essa função. Ela não é definida nesse ponto. Então, não tem um valor correspondente. No limite para a esquerda ou no limite para a direita, eu pego essas outras curvas. A imagem já é infinita. A imagem é mais e menos infinita, porque para cada uma dessas curvas aqui, ela vai para mais e menos infinito. O período é π, como a gente viu, ó, de π sobre 2 a 3π sobre 2, eu tenho um ciclo completo. A intersecção é sempre em nπ. Intersecção é sempre em nπ, porque ela vai cortar o eixo horizontal sempre que eu tiver x igual ao múltiplo de nπ. Por quê? Porque eu tenho seno sobre cosseno. O seno, sempre que eu tiver seno de π, seno de 2π, seno de menos π, o seno é zero. Então, se o seno é zero, zero a tangente também. Então, a tangente sempre vai fazer essa intersecção com o eixo horizontal aqui, onde eu tenho nπ. 1π, 2π, menos π. E as assíntotas sempre em x igual a π sobre 2 mais nπ. Ou seja, π sobre 2 é uma assíntota, e sempre que eu somar mais π, porque é sempre repetindo, né, depois de um período. Então, lembra que a função periódica, os valores vão ser iguais sempre que eu somar o período. Então, se o período da tangente é π, se em π sobre 2 eu tenho uma assíntota, em π sobre 2 mais π eu vou ter outra assíntota. Em π sobre 2 mais 2π eu vou ter outra assíntota. E por aí vai. A paridade da função é ímpar e ela tem simetria com a origem. Então, a simetria com a origem justamente porque ela tem paridade. Vamos pegar essa curva aqui do meio, essa curva verde aqui do meio. Reparem que ela tem uma simetria direto com a origem. Ó. Reparem aqui, ó. Ela tem uma simetria direta com a origem. Então, como que a gente esboça o gráfico da tangente? Então, a função, para isso a gente precisa pegar a função geral. A função geral da tangente é o quê? É o YA, que pode ter uma constante aqui, multiplicando a tangente, e tangente de BX, esse B é um valor que está ali para mudar o período dessa função, né? Pode estar aumentando ou diminuindo, e esse menos C é um deslocamento, como a gente viu para a função seno e cosseno. Precisamos encontrar os pontos de intersecção com x e encontrar as assíntotas. Então, como que eu traço o gráfico da tangente? Eu encontro os pontos de intersecção com x
e também encontro as assíntotas. Encontrando isso, eu faço mais alguns pontos ali no meio e traço a curva, traço o primeiro ciclo. Depois eu faço outros ciclos. Então, duas assíntotas consecutivas podem ser encontradas imaginando uma separação de π entre elas. Então, ó, se eu imaginar, eu encontrei as assíntotas, eu encontrei as assíntotas, encontrei uma assíntota. Somar mais π, eu encontro a outra assíntota. Agora, uma forma de a gente fazer isso é a seguinte: eu sei que eu posso somar π, que eu encontro duas assíntotas, né, na tangente. E eu sei que em menos π sobre 2 e em π sobre 2, eu sei que esses são pontos de assíntota. Então, o que eu faço? Eu boto que esse argumento aqui, ó, bx menos c, se isso tudo aqui der π sobre 2, eu sei que ali vai ter uma assíntota. Se isso aqui der menos π sobre 2, eu também sei que vai ter uma assíntota. Com isso, eu vou conseguir encontrar os pontos x das assíntotas. Por quê? Eu vou fazer bx menos c igual a menos π sobre 2. E aí vou encontrar o valor para x. E bx menos c igual a π sobre 2. É como se eu estivesse pegando isso aqui, ó. Aqui, pegando essa figura, e aí eu quero descobrir qual é o ponto x que está a uma distância π, a uma distância π dessas duas assíntotas, para eu descobrir qual é o ponto da esquerda e o ponto da direita, a assíntota da esquerda e a assíntota da direita. Então, o ponto intermediário entre essas duas assíntotas consecutivas é o ponto de intersecção em x do gráfico. O período da função é a distância entre as duas assíntotas. Então, eu vou lá, eu vou botar aqui bx menos c é igual a menos π sobre 2, vou encontrar a assíntota da esquerda. E bx menos c é igual a π sobre 2, vou encontrar a assíntota da direita. Então, eu encontro o valor de x para aquele da esquerda e o valor de x para da direita. E vejo qual é o intervalo ali entre as duas. Aí eu vou ter o período. A amplitude já não é definida. Então, vamos lá. A gente plota mais alguns pontos entre as duas assíntotas e esboçamos o primeiro ciclo. Depois esboçamos outros ciclos semelhantes, simétricos. Né? Exemplos. Vamos para um exemplo. Esboce o gráfico de y igual a tangente de x sobre 2. Então, eu sei que o período ele é diferente do período de tangente de x, porque o b aqui é 1 sobre 2, né? Isso vai mudar o meu período. Então, resolvendo as equações, o que eu vou fazer? Lembra aqui que eu falei? Eu faço bx menos c igual a menos π sobre 2. É o que está escrito aqui. Ó. X sobre 2, já que esse é bx, x sobre 2 é bx. C não tem, nesse caso, C é zero aqui. Ó. Então, x sobre 2 igual a menos π sobre 2. E do outro lado, x sobre 2 é igual a mais π sobre 2. Eu estou fazendo exatamente isso aqui. Ó. Aqui, bx é x sobre 2. C não tem naquela função ali que é zero. Então, de um lado, ele é igual a menos π sobre 2, do outro lado, ele é igual a π sobre 2. Bom, entre essas duas assim, aí eu encontro, calculo, né, aqui, elimino esse 2 aqui, vai ficar x igual a menos π, x igual a π. Então, eu sei que eu encontrei duas assíntotas, uma em cima de menos π e outra em cima de π. Já dá para olhar nesse gráfico aí. Ó. Vou traçar primeiro as assíntotas. Quero traçar as linhas do gráfico. Aí eu vou lá. Entre essas duas, eu pego exatamente metade do caminho e sei que ali vai ser cortado pelo gráfico. Então, o ponto que vai ser cortado é exatamente na metade do caminho. Né? Então, eu traço mais alguns pontos e já posso desenhar o primeiro ciclo e depois os outros ciclos. Então, aqui a gente vai para o gráfico da cotangente. Então, aqui terminamos a tangente, fizemos um exemplo, vamos para o gráfico da cotangente. A cotangente, ela já é o inverso da tangente, ela é cosseno sobre seno de x. Então, o que a gente já pode sacar? Que a assíntota dela, ou seja, onde ela não vai ser definida? Quando o seno de x for igual a zero.
lá na tangente, cosseno de x era igual a zero quando, vamos olhar aqui, ó, cosseno de x era igual a zero sempre que eu tivesse aqui, ó, cosseno igual a zero sempre que eu tivesse x igual a π sobre 2, né? E o seno de x vai ser igual a zero quando eu tiver x igual a π. Então, agora vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, x igual a π ou 1π, 2π, menos 2π, ou seja, múltiplo de π dá seno de x igual a zero. Se seno de x e eu tiver x igual a qualquer número inteiro de π, eu vou ter seno de x igual a zero. Então, nesses pontos que eu tenho seno de x igual a zero, eu não vou ter cotangente definida. E toda vez que o cosseno de x for zero, vai ser o ponto que a cotangente vai fazer a interseção com a horizontal. Então, a gente fica com essa curva aqui, ó, que é muito semelhante com a da tangente, só que ela é como se fosse virada assim. Ela é como se fosse virada. Da mesma forma que a gente tem o seno e o cosseno, figuras bem gráficos semelhantes, aqui a cotangente e a tangente também. Então, a gente traça do mesmo jeito que a gente fez aqui esse exemplo, só que agora as assíntotas vão ser quando x for múltiplo inteiro de π, que é por conta do seno que está no denominador. Agora, gráfico da secante e da cossecante. A gente sabe que a cossecante é a recíproca do seno e a secante é a recíproca do cosseno. Então, nós podemos traçar os gráficos através dessas funções recíprocas. Então, para uma coordenada x, o valor da cossecante será o recíproco do valor do seno. A cossecante terá assíntotas como a tangente em x igual a nπ. Então, ó, cossecante, ela tem o quê? A cossecante é o quê? 1 sobre seno de x. Então, se a gente tem 1 sobre seno de x, a gente vai ter que as assíntotas está aqui, ó, tá escrito errado aqui, né? Depois, daqui a pouco eu vou consertar isso antes de enviar para vocês. Mas o que que a gente tem? Aqui, vamos lá. No caso da cotangente, a assíntota vertical é nos pontos seno de x igual a zero, que implica x igual a nπ. Então, quando a gente chega na cossecante, é a mesma coisa, é só mudar a palavra aqui para cotangente. Na cossecante é a mesma coisa. A gente vai ficar com assíntotas sempre que a gente tiver x igual a nπ, que está aqui, ó, a assíntota em menos π, a assíntota em menos 2π, a assíntota em π. Então, nesses casos, ela vai ser semelhante à cotangente. E a secante, que é o inverso do cosseno, ela já vai ter a assíntota semelhante à tangente. Essa aqui está escrito certo. Que as assíntotas da tangente é sempre em π sobre 2 mais nπ. Então, aqui a gente já tem um gráfico da secante. Vamos ver um detalhe seguinte aqui. Um detalhe interessante é que quando você pegar um valor x qualquer, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Pegar um valor x qualquer, e aí você vai ter que, naquele ponto x, a função da secante, por exemplo, vai ser o inverso do valor do cosseno. Então, por exemplo, aqui é o gráfico da secante. A gente tinha que o cosseno de zero é igual a 1, aqui, ó, que era o máximo da função cosseno. Mas quando você repara aqui, ó, ele é um mínimo, ele é um vale nessa, vamos falar crista e vale, né? Para falar que é inverso, vamos falar crista e vale. Então, a crista da função cosseno, que é essa linha pontilhada aqui, ó, em zero, a crista dela fica bem zero, porque cosseno de zero é igual a 1. Enquanto para a secante é um vale que fica. Então, todos os pontos aqui, ó, em menos π
onde a gente teria um vale no cosseno, a gente tem uma crista na secante. A mesma coisa a função seno. Vamos fazer aqui esse exemplo aqui. Ó. Se eu tenho uma função y igual a 2 cossecante de x mais 4π. Então, ó, tem amplitude, tem um deslocamento, tudo aí. Podemos começar por esboçar o gráfico de y igual a 2 seno de x mais 4π. Isso pode te facilitar, pode te ajudar. Você pode traçar esse gráfico e depois comparar. Por exemplo, para essa função, a amplitude é a igual a 2. Então, a função seno, a gente sabe que ela vai de menos 2 a 2. E o período é t igual a 2π. Então, ela vai mudar a cada 2π, período da função seno. Mas é porque o b aqui é 1, né? Então, continua período igual a 2π, porque b é 1. Resolvendo as equações, que aí a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez lá com a tangente, já fizemos com o seno também, né? A gente descobre um primeiro ponto onde a gente sabe que a função a gente pega 2 pontos que está entre o período da função. Se a função tem um período de 2π, eu posso pegar de 0 a 2π. Se eu pegasse de 2π a 4π, de 4π a 6π, daria no mesmo. Mas mais simples, de 0 a 2π. Então, eu vou descobrir um ponto. Aí, olha só para o argumento dessa função aqui. Ó. Seno de x mais 4π. Se tudo isso aqui for zero, se tudo isso aqui for zero, e depois eu boto tudo isso aqui igual a 2π, eu sei que eu andei um ciclo da função. Então, por isso que eu faço x mais π sobre 4 igual a zero, eu encontro um lado, um extremo, né, na esquerda desse ciclo, e x mais π sobre 4 eu encontro o outro extremo desse ciclo. Então, eu vou encontrar aí um ciclo aí, um lado x, um lado da esquerda, um lado da direita. O x da esquerda eu vou fazer aqui, eu vou passar para lá, eu vou achar que x é igual a menos 4π. E no outro extremo eu vou achar que x igual a... Eu vou ter que fazer 2π menos π sobre 4, que aí eu vou achar 7π sobre 4. Então, o gráfico do seno, desse seno aqui, é essa linha cinza, né? Está aqui, o gráfico daquele seno que eu fiz. E aí, qual seria o gráfico da função cossecante? A gente sabe que a função cossecante ela é o inverso do seno. Ela é o inverso do seno. A gente pode encontrar as assíntotas. Né? As assíntotas do seno são o quê? Em múltiplos de π. E aí as assíntotas verticais, onde a função seno é zero. Portanto, a gente vai ter x igual a π sobre 4, x igual a 3π sobre 4 e x igual a 7π sobre 4. Então, vamos lá, tá aqui, ó, estão aqui as assíntotas das quais a gente estava falando. Então, podemos... Aqui, no último tópico que a gente tem hoje é o produto de uma função trigonométrica por outra função. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode esboçar o gráfico do produto de duas funções utilizando as propriedades individuais de cada uma. Conheça as propriedades do gráfico de cada uma, vamos ver o que dá o produto delas. Então, ó, agora vamos ver com detalhe. A função é um exemplo, mais simples exemplo. F de x igual a x vezes seno de x. Que gráfico dá isso? Eu sei que o seno de x dá aquela curva senoide. E eu sei que x dá uma reta. Se x for positivo, dá uma reta inclinada para cima. Se x for negativo, dá uma reta inclinada para baixo. E o seno de x vai dar uma senoide. Então, ó, vamos pegar o seguinte, y1 eu vou chamar de x e y3 eu vou chamar de seno de x. Então, a gente sabe que seno de x ele nunca é maior do que 1. Ou ele é o módulo, né? O módulo de seno de x. Porque o seno de x ele pode ir de menos 1 a mais 1. Então, o módulo ele nunca pode ser maior do que 1. Ele é de 1, o módulo, de 0 a 1. Então, se eu multiplicar o módulo de x pelo módulo de seno de x, eu vou estar multiplicando o módulo de x por um valor ou que é 1 ou que é menor do que 1. Então, o módulo de x vezes seno de x
vai ser sempre ou menor do que x, ou no máximo igual a x, quando o seno de x for igual a 1. Certo? Quando o seno de x for múltiplo de π sobre 2. Então, consequentemente, o que eu vou ter consequentemente? Eu vou ter que x vezes seno de x, ele é menor do que o módulo de x, ou igual. Mas ele é maior do que o módulo de menos x. Ele vai ser maior do que o módulo de menos x. E aí, o que isso significa para a gente? Que o gráfico de f de x, seno de x, está entre as linhas menos x e mais x. Então, é isso que está dizendo aqui. Ó. Se eu pegar x vezes seno de x, ele está entre x e mais x. Aí, nessa equação 6, ele é menor, ele é sempre menor do que o módulo de x e ele é sempre maior do que menos o módulo de x. Então, ele tem que estar entre essas duas linhas. Ó. Temos x e menos x. O gráfico vai ter que estar aqui no meio. Nunca acima disso, nem abaixo disso. E aí vai dar esse gráfico bonitão aí. Ó. Mas vamos aqui ainda na análise. Além disso, eu tenho, esse aqui é muito importante, f de x é igual a x vezes seno de x. Isso aqui sempre vai dar mais ou menos x se eu tiver um x igual a π sobre 2. Ou π sobre 2 mais o período, né? mais nπ. Então, porque lembra, né? Lembra que seno de x, ele vai dar o quê? Ele vai dar 1 sempre que eu tiver x igual a π sobre 2. Então, se eu tiver x igual a π sobre 2 aqui, eu vou ter f de x igual a x vezes seno de π sobre 2. Ou seja, eu tenho f de x igual a x vezes 1. Então, vai dar x. Se eu tiver x igual a menos π sobre 2. X igual a menos π sobre 2, seno de x dá menos 1. Então, eu vou ter, como resultado de x vezes seno de x, eu vou ter menos x. E se eu somar, como a gente sabe que esses valores se repetem, né? Sempre que eu tiver π sobre 2, ou menos π sobre 2, ou uma soma disso, né? Sempre que eu tiver esse semi-valor aí, né? π sobre 2, 3π sobre 2, por aí vai. Então, eu sei que nesses pontos eu vou ter o valor de f de x, vai tocar no gráfico. Agora, quando eu tiver f de x igual a seno de x igual a q igual a zero, daqui a pouco eu vou escrever, igual a zero. Sempre que isso aqui der zero, é porque o seno de x deu zero. O seno de x só vai dar zero quando eu tiver x igual a nπ, qualquer valor inteiro. A gente sabe que seno de π, 2π, 3π é zero. Então, isso aqui sempre vai dar zero quando eu tiver x igual a nπ, com n inteiro. Então, gente, esse gráfico, ele vai sempre tocar essa linha aqui, ó, y2 igual a menos x. Ele sempre vai tocar, mas ele nunca vai ser um valor maior do que, nunca vai ser um valor menor ou maior do que isso. E depende do quadrante, né? Falando aqui no caso do segundo quadrante, ele nunca vai ser um valor maior. No caso do quarto quadrante, ele nunca vai ser um valor menor. Ele sempre vai tocar nesse ponto. Ao mesmo tempo, a intersecção com a horizontal vai ser sempre em x igual a nπ, porque o seno também corta a horizontal em x igual a nπ. Todo múltiplo inteiro de π vai cortar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa figura aí, ó. A gente vai ter essa figura, esse gráfico aí. É como se essa função x aqui modelasse o gráfico da senoide, né? Alguns dizem também dump, né? Diz que ela amortece. Então, essa figura ela está dando os limites superiores dessa função. Então, aqui imagine mais uma vez que esse x fosse igual a 1. Se esse x fosse igual a 1, a gente teria essas duas curvas aqui, ó,
essa daqui seria y igual a 1, então seria uma barra horizontal, e o seno, e essa aqui seria menos, e embaixo seria menos 1, que seria também uma barra horizontal. A gente teria aquele gráfico de seno de x. Então, como eu tenho x, essa função ela vai esticar cada valor de x, então ela vai levar, ou ela vai esticar multiplicada pelo seno. Então, esse seno vai dar essa esticada na amplitude. A amplitude vai ser esticada pelo valor de x. Então, x a amplitude vai mudando conforme o x aumenta ou conforme o x diminui. Qualquer outra curva faria a mesma coisa. Se eu tiver um x ao quadrado, né, uma parábola ou qualquer outra curva, ela também vai dar esse molde, vai dar essa capa. Né? Vamos fazer um último exemplo aqui, que ele é justamente uma outra função aqui multiplicando o seno de x. Repare que agora a gente mudou aqui o período da função, então não é seno de x, é seno de 3x. Vamos analisar essa função. Então, vamos mais uma vez separar as duas funções. Vou botar y igual a menos x, y1, né, e y2 igual a 3x. Então, o que a gente tem? A exponencial ela nunca é positiva, ela nunca é negativa, gente, e nem é zero. A exponencial é sempre maior do que zero. Então, a gente vai ter e elevado a menos x, ele vai ser maior do que zero. E a gente tem também que, mais uma vez, o módulo de seno de 3x ele não pode ser maior do que 1. Né? O módulo de seno de 3x ele não pode ser maior do que 1. Ele fica sempre lá entre menos 1. O seno de bx é sempre entre menos 1 e 1. Então, ele nunca vai ser maior do que 1 se eu estiver falando só do módulo. Vamos olhar aqui. E se eu multiplicar esse valor e menos x, que é positivo, com o seno de 3x, o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma coisa, gente. A mesma coisa que a gente viu lá na frente. Esse e menos x, quando ele é multiplicado pelo seno de x, ou ele vai ser igual, né? Porque se esse seno de 3x for igual a, se isso der 1, aí eu vou ter e de menos x igual a e de menos x. Ou ele vai ser menor, porque o seno de 3x, ele é menor, ele é ou 1 ou ele é menor do que 1. Então, eu sempre vou ter esse produto aqui, ó, menor do que e de menos x. Lembra que mesmo quando o seno for negativo, o lado de cá, e de menos x, ele não é negativo, então ele vai continuar sendo maior. Então, se o seno multiplicado por o lado da esquerda um valor negativo, ele vai continuar sendo menor do que o lado da direita, que não pode ser negativo. E isso vai levar ao quê? Vai levar que a gente tem e de menos x, aqui, na verdade, deveria ser e de menos x, tá certo? E de menos x, seno de 3x, aqui deveria ser menos e de menos x. Faltou um menos aqui, né? Porque aqui é a mesma coisa. Esse e de menos x, ele multiplica por um módulo. Se esse valor for negativo, ele vai estar diminuindo esse valor negativo, então o lado da esquerda vai ser menor. Vai ser menor. E aqui a gente viu na linha anterior. Então, além disso, o que a gente tem? Quando o seno de 3x for 1, eu vou ter e igual a menos x, positivo. Quando for menos 1, eu vou ter e igual a essa f de x igual a menos e de x. E isso só vai acontecer... Quando é que isso vai acontecer? Quando eu tiver x igual a π sobre 6, por exemplo. Por que π sobre 6? Coloca x igual a π sobre 6 aqui no lugar de x. Eu vou ter 3π sobre 6, vai cortar, vou simplificar, vai ficar π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 dá 1. Então, eu teria aqui de menos x. E toda vez, aqui é a mesma coisa. Por que o soma... por que isso vai voltar a acontecer sempre que eu somar nπ sobre 3? Porque quando eu boto π sobre 3 aqui, o 3 multiplica aqui, vai cortar o 3, então vai ficar mais nπ, que é o caso que a gente viu aqui. Ó. Eu sempre somo π sobre 2 mais n, π. Então, como tem um 3 ali, eu tenho que somar nπ dividido por 3. Então, nesses casos, eu vou ter a f de x sempre
igual a E de x ou E de menos x. E quando esse seno de 3x for zero, ele vai zerar essa função. Isso só vai acontecer quando eu tiver x igual a menos π sobre 3. Esse 3, mais uma vez, entra aqui só para cortar, então eu vou ficar sempre com seno de nπ. Isso, mais uma vez, diz para a gente o quê, gente? Que essa função, o gráfico da f toca a curva de E de menos x e de menos E de menos x. Ela vai estar modulando também esse gráfico. Então, E de menos x e menos E de x. Aí o gráfico vai ficar como essa figura que a gente está vendo aqui. Ó. Aqui, essas azuis, essas linhas azuis, são os gráficos de E de menos x e de menos E de menos x. E a função toda é essa linha vermelha aqui, modulada, né, dampada, né, amortecida por essa cor. Tá legal, gente? Então, vamos encerrar aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar depois para vocês no GeoGebra Online. Tá bom? Vou mostrar essa dumping. Valeu.